Sabe aqueles filmes que no final explodem a sua cabeça, que fazem uma revelação surpreendente, ou então que o final é tão frenético que te deixa à beira de um ataque cardíaco? Pois é, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 14 filmes que ficaram muito conhecidos justamente por seus finais surpreendentes. I see dead people. In your dreams? While you're awake? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Vamos falar daqueles filmes que te deixam pensando horas, dias ou semanas depois daquele final surpreendente. Eu já vou deixar avisado aqui que eu não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo. Por que que eu não vou fazer isso? Porque pode acontecer de você não ter assistido alguns filmes dessa lista e eu não quero estragar a experiência de ninguém. Então eu vou só citar os filmes e saiba você que todos os finais são bem surpreendentes. O primeiro da nossa lista talvez seja um dos filmes de suspense mais importantes aí dos últimos 20 anos, pelo menos. Eu tô falando de O Sexto Sentido, filme de 1999, dirigido por M. Night Shyamalan, que tem aí altos e baixos na carreira, e com certeza esse é o melhor filme do diretor. É um filme que tem um ar misterioso do início ao fim, mas a revelação do final foi uma revelação que deixou todo mundo de cabelo em pé no final da década de 90, e foi um filme que ditou o tom para muitos outros filmes de suspense depois. O segundo da nossa lista é um filme relativamente recente. Eu tô falando de Ilha do Medo, de 2010, dirigido pelo mestre Martin Scorsese, e a gente tem Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo no elenco. É um filme belíssimo, é um filme, claro, extremamente misterioso, que tem essa veia de suspense muito forte, mas é um filme com uma fotografia belíssima e com um final que deixa qualquer um de boca aberta, né? O filme se passa em um hospício numa ilha isolada e o personagem do Leonardo DiCaprio tentando investigar o desaparecimento de uma personagem bastante perigosa. E esse filme, claro, que tem várias revelações importantes aí no decorrer da trama, e é um filme sensacional também. O terceiro da nossa lista, sem sombra de dúvidas, é o mais clássico dela e o mais revolucionário, porque é um filme de 1960 e foi mais ou menos o filme que ditou as regras para os filmes de suspense. Afinal, ele foi um dos primeiros filmes a introduzir esse tipo de revelação surpreendente no decorrer do filme todo, né? O filme é dirigido pelo mestre Alfred Hitchcock. Eu tô falando, claro, de Psicose, um clássico, um filme excelente. Se você ainda não viu, desliga esse vídeo, vá assistir, porque é um filme não só que marcou o cinema, mas é um dos filmes ali top 3 do gênero de suspense / terror. A história gira em torno de uma jovem que tá meio fugida por alguns detalhes que eu não vou mencionar, e ela se hospeda em um motel gerenciado pelo Norman Bates, e aí a história tem revelações no início, meio e fim. É um filme maravilhoso. O quarto da nossa lista também é um clássico absoluto. Eu tô falando de Clube da Luta, de 1999, dirigido pelo mestre David Fincher, que tem interpretações maravilhosas de Brad Pitt, Edward Norton, e é um filme que vai muito além desse nome Clube da Luta, né? Ele fala muito sobre a violência, sobre o ser humano, sobre a vida em geral, sobre as escolhas que a gente toma na vida. E é um filme que, em 99, ele estourou a cabeça de muita gente com o final. Provavelmente você ou já deve ter assistido o filme, ou já sabe do spoiler maior desse filme. Se você ainda não sabe, corre, assiste esse filme, que eu te garanto que o final dele vai te deixar maluco. Falando em clássicos absolutos, o quinto da nossa lista eu não podia deixar de fora dela. Eu tô falando de Star Wars 5, o Império Contra-Ataca, de 1980. Todo mundo sabe do spoiler que rola aí no final do episódio 5, por via das dúvidas, eu não vou mencionar nada, mas além da cena em questão ser uma das mais marcantes, na minha opinião, do cinema, a revelação. Eu fico pensando, a galera que assistiu esse filme no cinema em 1980 e não tinha ideia do que ia acontecer, a emoção que sentiu na hora. Meu, o sexto da lista já entrou aqui no canal várias vezes, até parece panelinha, mas eu sou um apaixonado por esse filme. Eu tô falando do filme de 2003, dirigido por Park Chan-wook,
Old Boy, o original, sul-coreano. Um filme que o final dele faz tantas revelações surpreendentes e até meio macabras, mas não só isso, o final dele é frenético, né? Ele te deixa com o coração na garganta batendo. Eu quase tive um troço a primeira vez que eu assisti esse filme. Fuja dos spoilers, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência bastante violenta, bastante impactante, mas com um final maravilhoso. O sétimo da nossa lista é Jogos Mortais, o primeiro, de 2004, dirigido pelo grande James Wan, que provou naquela época para que veio, né? O cara que atualmente é responsável por Invocação do Mal. Alguns dos melhores filmes de suspense dos últimos anos foram dirigidos por esse cara. E Jogos Mortais tem um dos finais mais aterrorizantes e mais surpreendentes aí dos últimos, sei lá, 15 anos. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Sem contar que é um filme violentíssimo, né? Não é um filme para todo mundo. O filme teve várias continuações. Eu particularmente gosto do 1 e do 2. Depois eu acho que virou uma bagunça. Anunciaram que vão lançar outros Jogos Mortais agora, vamos esperar pra ver, mas o primeiro é muito bom. O oitavo da nossa lista é um filme de 1968, a maioria de nós não tava nem pensando em nascer. Eu tô falando de Planeta dos Macacos, o original mesmo, né? E é um filme que o final dele ficou emblemático para a história do cinema também, né? Passa ali o filme todo, você com uma sensação, as pessoas daquela época, né? Porque provavelmente a maioria das pessoas já sabem o que acontece no final desse filme, mas as pessoas pensavam uma coisa e ali no final, pão, relâmpago, né? Bem na sua cabeça. É um filme muito bacana, né? Que revolucionou aí os conceitos do termo épico, né? Um filme épico também que vale muito a pena você conferir. E falando em suspense sombrios com final surpreendentes, o nono da nossa lista é o filme Os Outros, de 2001, protagonizado por Nicole Kidman, um filme sombrio, um filme horas frio pra caramba, né? Você tem aquela mãe com os dois filhos ali em ambientes bastante escuros, e um filme que tem um final também que na época, eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, quando chegou ali no final eu quase tive uma parada cardíaca. É um filme muito bacana, claro que ele se inspirou em alguns filmes aí que eu já citei nessa lista, mas é um filme excelente, com uma direção muito eficaz, é um filme muito bacana. O décimo da nossa lista também é um suspense bem violento, bem macabro. Eu tô falando do filme Identidade, de 2003. A gente tem no elenco John Cusack, Ray Liotta, e é um filme que passa basicamente todo durante uma noite chuvosa. 10 pessoas estão presas ali no motel por causa da chuva forte e tem um assassino à solta, né? O grande segredo do filme, a grande revelação é o final, quem é o assassino, né? É surpreendente, é um final meio louco, talvez não agrade todo mundo, mas é um final que me surpreendeu por mais bizarro que ele seja. O 11º da nossa lista é o filme Seven, Os Sete Pecados Capitais, de 1995, mais uma vez dirigido por David Fincher, mais uma vez protagonizado por Brad Pitt. A gente também tem o ótimo Morgan Freeman, interpretações maravilhosas, um filme muito bem dirigido e um filme bastante violento, né? A gente vê violência, sangue, pessoa morta aí no decorrer do filme todo, mas o final não que seja uma revelação, mas ele é tão frenético, né? Te deixa ali com os ânimos à flor da pele, que sem sombra de dúvidas esse filme ficou mais conhecido pelo final impactante que ele tem. Vamos aproveitar que a gente falou do Brad Pitt agora e vamos falar dele de novo no filme 12 Macacos, que tem como protagonista o Bruce Willis. É um filme de 1995 também, dirigido dessa vez por Terry Gilliam. E é um filme instigante, misterioso do início ao fim, né? Ele mistura muitas coisas, né? Suspense, ficção científica e, claro, o final dele é marcante, é surpreendente. É um final aí que também ficou bastante marcado no ano de 1995. Se você ainda não assistiu esse filme e gosta desses gêneros de suspense barra ficção científica, esse filme é uma pedida obrigatória. O penúltimo da nossa lista é um filme de 2009 chamado A Órfã. A história desse filme inicialmente parece simples, parece até meio clichê. É um casal que perde um filho e eles resolvem adotar uma menina de 9 anos de idade, levam ela para casa e coisas bizarras, misteriosas começam a acontecer.
Mas da metade pro final, principalmente o final, o filme fica bastante bizarro, bastante surpreendente. Se você gosta desse tipo de suspense, é um filme quase que obrigatório também. O último da nossa lista também é um filme de 1995. Esse ano foi bom pra caramba para filmes desse gênero. Eu tô falando do filme Os Suspeitos, dirigido por Bryan Singer, que também dirigiu aí vários filmes dos X-Men. A gente tem no elenco desse filme aqui nomes como Kevin Spacey, Benício Del Toro, e é um filme bem interessante, instigante, com uma estrutura narrativa diferenciada, né? Porque ele gira em torno de um interrogatório de um personagem que presenciou um massacre em um navio, e esse cara vai contando a história para os detetives, e a gente vai tendo flashbacks. O final desse filme aqui também é um dos finais mais marcantes da história, porque ele revela a verdadeira identidade do chefão ali desse esquema todo. É um filme muito bacana que, se você ainda não assistiu, assista. Bem, é isso, galera. Esses foram 14 filmes com finais bastante surpreendentes. É claro que muitos ficaram de fora, talvez surjam aí numa parte 2 desse filme. Se você sabe de algum com final bem surpreendente, deixa aqui nos comentários, mas por favor, evite dar spoiler de qualquer filme para não estragar a graça de ninguém, caso eles não tenham assistido alguns desses filmes, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse botão. Se você já é inscrito, clique nesse sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like também, que ajuda bastante o Refúgio Cult. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.